Bom dia, estudante do sexto ano, professores, pais, responsáveis e todos que nos acompanham. Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Silene Félix, irei moderar a aula da professora Elaine. O título da aula para vocês aí na tela. Pontuar para quê? E vamos aos objetivos desta aula. Objetivo da aula: identificar diferentes sinais de pontuação, reconhecer suas funções e maneiras de usá-los na produção de textos para garantir legibilidade e os efeitos de sentido desejados. Planejar a escrita de um conto popular, atentando-se aos elementos estruturais da narrativa. Produzir um conto de aventura, empregando diferentes conhecimentos linguísticos e gramaticais. Tempos verbais, concordância nominal e verbal, regras ortográficas, pontuação, etc. Empregar diferentes conhecimentos linguísticos e gramaticais. Tempos verbais, concordância nominal e verbal, regras ortográficas, pontuação, etc. na correção de textos produzidos. Então, vamos lá, professora Elaine, tudo bem? Tudo. Bom dia, Si, bom dia, alunos, professores, pais. Mais uma sexta-feira aí, com um feriadinho, né, para descansarmos. E hoje temos aí vários objetivos para esta aula. São duas atividades juntas, tá? Lá da apostila. Então, primeiro nós vamos analisar um conto, a gente vai observar aí a pontuação, como é desenvolvida a pontuação nesse texto, e depois temos uma proposta de produção. Como sempre, como não temos acesso aqui a todos os alunos, eu trouxe uma proposta, né, de produção textual, e nós vamos analisar a partir dessa proposta. E claro que na sala de aula, como eu sempre falo, o professor vai adaptar para vocês e cada aluno fará aí de acordo com as instruções do seu professor, tá bom? Então vamos para a nossa perguntinha inicial de hoje. Você já parou para pensar por que usamos os sinais de pontuação? Reflita um pouco sobre isso, debata com os colegas e então responda. Para que servem os sinais de pontuação? Será que igual ontem eu perguntei para vocês, será que a gramática tem alguma finalidade ou é só para encher a nossa paciência? E hoje eu pergunto também sobre os sinais de pontuação. Eles têm alguma finalidade no texto ou não? Eles estão só para encher a nossa paciência? Vamos lá então? 2 minutinhos para vocês responderem.
Olha, a professora Marcela manda a seguinte resposta: servem para adquirir coesão e coerência ao texto. Já os alunos do professor Elcio mandam o seguinte, é a Nicole, né? Serve para nos ajudar a esperar. Vamos pensar o contexto. E a Marcela ainda envia mais, para dar sentido ao texto, à frase, a todo o contexto, né? E a professora Rosana, os alunos, no caso a aluna Manuela, manda, por exemplo, mostrar que o personagem está em dúvida, um sinal de interrogação, dá para mostrar que o personagem ou a personagem está em dúvida. Então, ela dá para saber se é uma afirmação ou uma interrogação. Muito bem, obrigada. Muito bem, excelente. Nós já vimos que na oralidade é muito mais fácil de fazermos ali as correções, a entonação, a expressão facial. Ela diz muito ali, nos ajuda a compreender o texto. Só que na escrita, certo? Muitas das vezes o meu leitor não está ali presente naquele momento, então ele estará sozinho. São diversos leitores, então eu preciso pontuar este texto para que tenha aí coesão e coerência, como vocês colocaram aqui. Para eu identificar se é uma exclamação, se é um susto, se é um pensamento, se é uma dúvida, como vocês colocaram aí, se é uma explicação, se eu estou chamando alguém, então a pontuação ela vai identificar isso no texto. Então, ela é de suma importância aí para que a gente coloque, tenha compreensão no texto e que o meu leitor compreenda aí na íntegra o que eu quis dizer, ok? Certinho mesmo que vocês colocaram aí. E aí, nós temos um textinho para a gente fazer a leitura. Eu quero que vocês observem todo o sentido do texto, o que está acontecendo nesse conto, sobre o que eles estão falando, porque a nossa pergunta vai girar em torno de uma frase final, tá? Mas essa frase final, claro, está relacionada com todo o texto, tá bom? Porque a gente vai observar aí a pontuação. Nessa frase final, a falta de pontuação ali, que problemas que trouxe para a compreensão do texto? Será que, da forma como ela foi escrita, eu consegui demonstrar o que eu realmente queria dizer? Ou tivemos aí diversas possibilidades de compreensão, tá bom? Então, nós vamos ler esse conto de novo. A chave da pergunta vai ser uma frase final lá, tá? Mas, claro que ela tem relação com todo o texto. Então, vamos lá, então, para a leitura do texto e da pergunta. Então, quando falamos, nossa fala é repleta de marcas, entonações que contribuem na construção dos sentidos do que queremos comunicar. Mas, ao escrever nossa fala, precisamos nos assegurar de que os sentidos serão mantidos, o que faz necessário o uso de sinais de pontuação corretos. Leia o texto a seguir, que mostra o quanto pode ser desastroso o uso inadequado dos sinais de pontuação. Então vamos lá? O rei e o sábio. Quando eu era criança, costumava ouvir minha mãe contar várias histórias de príncipes e princesas, reis e batalhas, bruxas e magos. Havia uma que eu considerava particularmente interessante, não por suas aventuras, mas pelo que ela trazia escondido em suas entrelinhas, mostrando que sempre podemos aprender alguma coisa nova, bastando para isso estar atentos. A história em questão é até pequena e vou contá-la aqui a vocês, esperando que, como eu, tirem dela algum proveito. Há muitos anos, quando os homens gostavam de mostrar sua força e valentia em intermináveis guerras, quer fosse por poder, riquezas ou terras, um certo rei decidiu ampliar as fronteiras do seu reino e, quem sabe, de quebra, engordar um pouco os cofres do tesouro. Afinal, ouro nunca é demais para quem tem muita ambição e pouco juízo. Além disso, andava entediado, sem nada para fazer naqueles dias em que a diversão era mesmo bater espadas, cavalgar e provar quem era o mais valente rei da região. Mas, como fosse o rei, seus conselheiros tentaram dissuadi-lo dessa ideia, pois poderia se ferir ou, pior, morrer em uma dessas batalhas, deixando o reino sem governante, já que não se casara e não tinha herdeiros. Decidido a não desistir de sua diversão, o rei pensou em uma forma de acalmar seus ansiosos conselheiros. Irei até a caverna onde vive o mago Merlin, primo de Merlin,
o maior dos magos, e perguntarei a ele, que tem o poder de ver o futuro, se posso ir à guerra e voltar em segurança. Obedecerei às palavras dele. Assim todos ficarão satisfeitos. Dito e feito, o rei cavalgou 3 dias e 3 noites até a caverna do grande mago Merlin, primo em 3º grau do grande mago Merlin, para consultá-lo. O mago, após refletir e ver seus pergaminhos, pegou uma folhinha de papel e uma pena e escreveu a resposta para o rei, que a leu rapidamente. Maravilha, está decidido. Parta amanhã para a guerra e voltarei coberto de honras e glórias. Assim dito, partiu o rei com seu exército para a guerra, voltando no fim de um mês, derrotado, dentro de um caixão. Os conselheiros mandaram prender o mago e queriam cortar-lhe a cabeça. Afinal, fora sua a palavra final que levara o rei àquela maldita sorte. Com calma e sabedoria, o mago pegou o pedaço de papel que guardara após mostrar ao rei e o revelou aos conselheiros. Aqui está a minha resposta à pergunta do rei, se ele iria à guerra e voltaria em segurança. Irás, voltarás, não morrerás lá. Moral da história, cada um faz sua própria sorte. Então, observem a frase como eu falei para vocês. Irás, voltarás, não morrerás lá. Observe aí se tem algum sinal de pontuação. Essa leitura corrida, como ela fica? Corrida não é de rápido, tá? É direta. Irás, voltarás, não morrerás lá. Que sentido que traz aí? De que ele irá e voltará e não morrerá no lugar? Ou o contrário, né? Ele vai e vai morrer por lá, né? Então, sem a pontuação, que sentido que nós podemos aí atribuir a esse finalzinho? E aí temos as perguntas a partir disso, tá? Mas e agora? Qual foi a leitura feita pelo rei, se não há na mensagem nenhum sinal de pontuação? O que vocês... É claro que pelas ações do rei, né? O fato dele ter ido até a guerra, a gente já consegue tirar aí uma conclusão de como o rei entendeu, tá bom? Pela falta de pontuação, ok? Então, voltando para eles a pergunta, vocês vão responder a 1, que está bem facinho aí, a A, e a B também. Qual deveria ter sido a leitura feita pelo rei? Né? Então, o rei fez uma leitura, mas na verdade teria que ter sido feita uma outra leitura, ou uma outra compreensão. Tá? Então, vocês vão responder aí a A e a B. Vamos lá?
Voltamos a uma correção. Na resposta anterior, quem mandou a resposta foi o Nicolas, que é aluno do professor Elcio. Nicolas, tudo bem, Nicolas? E as alunas, né, o aluna da professora Ângela coloca o seguinte, ela colocou que os sinais de pontuação servem para reproduzir as falas e entonação. Aí, na sequência, sobre especificamente essa, a Marcela colocou, a interpretação ficou ineficaz. Já a Rosana, a Maiara, responde da seguinte maneira, dá uma compreensão errada, sem o sentido adequado, ou sem os sinais adequados. E a ausência de pontuação deixa com dúvida aqui. Aí o professor Elcio falou, obrigada. Por nada. Isso. Vamos lá, então, confirmar as respostas de vocês. São apenas sugestões. A Procilene vai até depois que falar para vocês algumas outras possibilidades, tá? Então, aí temos a primeira, ó. Irás, voltarás, não morrerás lá. Ali, depois do irás, também poderia ser uma vírgula, tá? Irás, voltarás, não morrerás lá. Ou irás e voltarás, não morrerás lá, tá bom? Temos aí várias possibilidades, ok? Então, o que que o rei entendeu? Qual foi a leitura feita pelo rei? Irás, voltarás e não morrerás lá, ok? Já que não tinha pontuação, ele poderia entender o que ele bem quisesse, né? Diversas maneiras aí. E a B, uma das possibilidades, tá bom? Irás, voltarás, não morrerás lá. E quais outras possibilidades, sim, tinha? Eu pensei da seguinte maneira, irás, vírgulas, voltarás, não, aí com uma exclamação. Morrerás lá, talvez ele pode colocar como uma afirmação. Ou mesmo até o próprio, né, mago aí em dúvida. Irás, voltarás, talvez morrerás lá e colocasse uma interrogação também, né? Porque daria a entender que nem ele sabe o que poderia acontecer. Isso. Ó, dá pra vocês brincarem bastante na sala de aula. Dá pra fazer até um jogo, né? Sim. Ultimamente só tô pensando em jogo. Já pensei aqui que dá pra montar, colocar vários pontos e eles irem montando aí, colocar as palavrinhas e vocês podem montar as várias possibilidades aí de construções dessa frase com os diversos pontos, tá bom? Então, colocar na tela de novo pra eles, só pra eles printarem aí, tá bom? Uma das possibilidades de resposta, tá bom? Ok. E aí, temos a 3, que é referente à página 17 da apostila de vocês, tá bom? Eu não vou ler tudo isso, tá? Para não ficar aí cansativo, mas a 3, o que ele está dizendo? Que no decorrer das aulas, nós vimos aí a estrutura do conto, retomamos. Então, vimos que o conto, ele é um texto aí da tipologia narrativa, ou seja, vai ter personagem, tempo, espaço, narrador. Lembrando que esse narrador pode estar em primeira pessoa, ele participa da história, em terceira. E o conto, ele aí é um texto menor comparado a outros, né? Então, essa história aí, ela é desenvolvida, muitas das vezes em um determinado espaço, só apenas um espaço, esse espaço ele não se modifica muito, ou pode ser, por exemplo, na casa e na escola, tá? Quando a gente fala que ele é curto, é por isso, porque tanto o tempo, ele não vai ser desenvolvido assim, não vai ser longo, meses, anos, tá? E nem teremos aí muitas personagens, ok? E aí vocês viram que temos conto de terror, conto de mistério, contos de fada, contos maravilhosos, contos de animais. Então, são diversas as possibilidades aí de criarmos um conto. E na página 17 é proposto isso para vocês, que a partir de tudo que nós vimos sobre o conto, que vocês criem um, tá bom? Então, a instrução da 3, pode voltar para eles, é isso aí que tá falando, como eu disse, não vou ler tudo porque é muita coisa, tá? Só tá retomando aí o que nós já vimos. Então, a proposta que eu trouxe para vocês, ó. Então, eu produzi um conto aí só para ficar como exemplo, tá bom? E sobre o que vai tratar essa história? Então, aí na A ele diz, ó, sobre o que será a minha história? De que tema vou tratar? Então, a proposta que eu trouxe para vocês é sobre um casal indígena que salva sua aldeia de uma possível invasão de garimpeiros ilegais. Então, aí, a minha história foi desenvolvida em torno disso, tá? Quem serão as personagens? Então, nós temos Bairaê, Anagé, os vigias indígenas, o boto cor-de-rosa e os garimpeiros, tá? Só para curiosidade de vocês, o que significa Anagé? Então, Anagé significa gavião, Araxá, que é o nome da aldeia, significa
lugar de onde primeiro se avista o sol. E Bairaê seria Deus Criador, só que o feminino, achei bem legal, tá? Então, Bairaê é feminino, significa aí Deus Criador. Anagé, gavião. Araxá, lugar de onde primeiro se avista o sol. E Bairaê, como eu disse, feminino de Deus Criador, tá bom? Só para vocês perceberem também a intenção que eu quis dar para o conto, ok? Então, continuando, pode botar para eles. Em que tempo acontecerá essa história que eu vou contar? Então, eu não marquei um tempo, não. Ele está indeterminado, está atemporal, tá bom? Como é um assunto aí muito comentado, né? A gente pode trazer essa questão, embora seja muito antigo, essa questão do garimpo, mas hoje aí, graças às novas tecnologias, nós temos aí um acesso mais rápido à informação, tá? Mas eu não marquei o tempo, por isso que está indeterminado e atemporal. Onde acontecerá tudo isso? Em uma aldeia e em seus arredores, tá? Participo da história, né? O narrador é personagem ou só um narrador externo, tá? Narrador em terceira pessoa. Então, vocês vão observar que é uma outra pessoa, um outro ser, que nós comentamos sobre isso também, que vai narrar a história. Qual será o clímax? A conversa entre os indígenas, o boto e os garimpeiros. E o desfecho, como é que será? Esse que eu vou pular, para deixar vocês curiosos. Vamos lá, então, para a leitura. Eu e a Procilene vamos fazer aí a leitura. Temos só 3 minutos, mas acho que dá tempo. Então, o título é O Folclore nos Salvou. Naquela manhã, Bairaê e Anagé acordaram com o alerta dos vigias da aldeia Araxá. Bairaê, Bairaê, os homens do garimpo estão muito próximos da aldeia de Araxá, aquela que fica atrás da queda d'água, da maior cachoeira. Se eles encontrarem, estamos perdidos. Eles destruirão toda a nossa riqueza natural e social. A ganância deles não respeitam a vida. Bairaê, em um impulso sobre-humano, juntamente com os vigias, correu até a oca ao lado, onde Anagé estava. Anagé, vamos, vamos! Os homens estão próximos à entrada da aldeia. Temos que impedi-los. Não pode ser. Nossa sociedade está em risco. Vamos! Vocês já sabem qual é o nosso plano estratégico. Bairaê e Anagé seguiram rumo à queda d'água. Lá havia um instrumento que imitava o som do boto cor-de-rosa. A tribo tinha um código de segurança. Se a comunidade estivesse em apuros, o instrumento seria tocado do alto da cachoeira e um grupo de botos subiria até a superfície, verificaria a posição do invasor e compartilharia a informação com os representantes da tribo. Neste caso, Bairaê e Anagé. E assim foi feito. Ambos foram até o topo, tocaram o instrumento e aguardaram. Olha, Anagé, lá vem eles. Irmãos Anagé e Bairaê, os garimpeiros estão a 4 quilômetros de distância daqui. Temos sorte, pois eles estão sem combustível. Ainda há tempo de agirmos. Sim, respondeu Anagé. Seguiremos o plano de proteção total. Vamos recapitular as estratégias. Recapituladas as estratégias, os indígenas seguiram o boto. O plano era o seguinte: Bairaê surgiria das águas pedindo socorro aos garimpeiros, afirmando que estava fugindo do boto cor-de-rosa, que a perseguia de noite e de dia, pois, diferente da lenda, tanto de dia quanto de noite, ele tinha o poder de se personificar. Ao ter a atenção dos invasores, o boto surgiria e faria um movimento a fim de convencer os garimpeiros da história de Bairaê. Neste interim, Anagé subiria no barco e renderia os homens, afirmando que era o boto, com quem conversaram há pouco. Senhores, socorram-me. Estou em fuga de um boto que tem o poder de se personificar. Que formosura esta Índia! Também queremos levá-la. O boto segue o plano, emerge das águas do rio e diz: Minha bela, aceite meu sincero cortejo. Tanto na água quanto na terra, meus mais profundos desejos pertencem a você. Os garimpeiros se espantavam ao verem um boto falando. Ao mesmo tempo, houve um barulho no fundo do barco. Assustados, direcionam sua atenção para o ocorrido.
Veja, minha rainha, já estou aqui personificado como um dos seus. Aceite-me em ser Anagé. Os garimpeiros, assustadíssimos, começam a tremer e gaguejando gritam: Credo! Jesus, Maria, José, todos os santos, Deus nos defendam! No mesmo instante, os homens jogam-se nas águas do rio e dão fuga segundo a ilha mais próxima, prometendo nunca mais voltar àquele lugar. Viva, viva! Nosso folclore nos salvou! Viva a nossa cultura! Exclamaram os três. Anagé e Baraê voltaram para sua aldeia e prometeram selar mais um pacto, o de não perderem os ensinamentos compartilhados pelos mais velhos e nem a parceria com os animais. Elaine Barros. Isso. Ó, deu tempo certinho. E aí, vou falar bem rápido, vocês têm uma tabelinha de sempre, que depois que vocês produzirem o texto de vocês vão confirmar se está adequado, tá bom? E por hoje é só, corrido como sempre. Si, muito obrigada. Obrigada, gente. Todos aí, muito obrigada. Produção, alunos, professores. Beijos, bom final de semana, bom feriado e até terça. Sextou.